Deus abençoe a vida de todos meus irmãos que nos escuta, que nos assiste através das redes sociais, você que me escuta nesse momento. Eu peço a Deus que Deus te ilumine na graça do Senhor Jesus. Eu quero abordar um assunto nesse momento, até porque uma coisa eu aprendi, né? Eu aprendi um ditado que diz assim, ó: o mal aparece porque o bem se esconde. Ou seja, o mal sobrevém na vida do ser humano porque o bem se esconde. Se o mal vem, é porque o bem não está tendo oportunidade de se manifestar na vida das pessoas. Como? Como o bem não está tendo oportunidade? Os homens não cultivam o amor. Os homens rejeitam o amor. Os homens escolhem o lado mais fácil, né? Eu quero falar de um assunto que ocorreu aqui em Planaltina de Goiás há 3, 4 dias atrás, né? E eu tenho tentado entender melhor para me poder fazer esse comentário a respeito de uma criança, né? Infelizmente, as pessoas não comentam. Se nós não podemos dar um jeito, ajudar, mas pelo menos comentar, né? Porque quando a gente comenta, vai ao conhecimento ou aos conhecimentos da sociedade, e quando vem aos conhecimentos da sociedade ou ao conhecimento das autoridades, então eu acredito que alguém pode tomar uma providência, né? Esses dias na cidade de Planaltina de Goiás, né, em torno de Brasília, infelizmente, eu fico sem entender porque o conselho tutelar, às vezes, eles perseguem tantos pais que, às vezes, colocam seus filhos para trabalhar de manhã e estudar à tarde e descansar à noite, né? Eu acredito, irmãos, eu acho que quando um pai coloca o filho para estudar de manhã e coloca o filho para trabalhar num serviço de curto horário e não seja muito cansativo durante a tarde, e à noite a criança tira um tempo para brincar, aí vai dormir, né? Eu acredito que isso não é crime. Crime é pegar um filho e colocar apenas para trabalhar e não colocar o filho para estudar e nem permitir que o filho tenha horário de brincar, porque a criança, ela tem que ser criança, ela tem que brincar. Mas uma criança de 12, 13, 14 anos, ela já pode fazer alguma atividade para ganhar um dinheiro, né? Não se esquecendo que ela tem que estudar e tem que ter horário de brincar também, porque criança é criança. E às vezes, quando você pega o seu filho ou sua filha e coloca para fazer alguma atividade de trabalho, o conselho tutelar bate em cima, né? Aliás, as autoridades batem em cima. Que não pode, sim, é verdade, não pode colocar os filhos para trabalhar se não tem tempo para estudar, tem que estudar. Mas por que o conselho tutelar, às vezes, não anda à procura de jovens, adolescentes, que ficam nas esquinas, nas praças, namorando fora de hora, né? Isso eles podiam ver. Esses adolescentes, aliás, nem adolescente, já é rapazes mesmo, nas ruas soltando pipa, porque não arruma atividade para esses jovens trabalhar, para que amanhã não venha dar desgosto para os pais e não venha se tornar marginais. Aqui em Planaltina de Goiás, em torno de Brasília, 50 quilômetros mais ou menos de Brasília,
uma criança de 1 ano de idade, num bairro, setor leste, se não me engano é setor leste, isso, setor leste. A mãe ia com o filho de 1 ano, uma criança, né? Não sei se era uma criança menino ou menina. Eu sei que aconteceu o fato. A mãe ia com o carrinho, a criança dentro do carrinho, uma criança de 1 ano. Os meninos, eu acredito que até pré-adolescente, soltando pipa, a linha, naturalmente com cerol, pegou no pescoço da criança de 1 ano, e a criança teve que ser levada para o hospital e recebeu nada mais, nada menos do que 15 pontos no pescoço de uma criança de 1 ano de idade. De 1 ano de idade. E o pior, que mais chateia a gente, é que muitos pré-candidatos, né, só comentam aquilo que pertence a eles, que vai levar eles a ganhar votos. Mas eu não vi ninguém comentar sobre essa criança de 1 ano de idade. Irmãos, uma criança com 1 ano de idade, pegar 15 pontos de um corte no pescoço, ela não morreu por misericórdia de Deus. Agora vem cá, se esses jovens estivessem trabalhando, tinha acontecido esse acidente? Não tinha. E por que é crime colocar filho ou filha adolescente para trabalhar? Ou pré-adolescente? Uma coisa é escravizar uma criança no trabalho. Outra coisa é a criança estudar, brincar, ter um momento de ter um trabalho, de noite e descansar. Qual é o crime isso? Mas o Conselho Tutelar não olha para isso. Eu vejo pessoas, aliás, rapaz, grandes soltando pipa na rua. Cadê a justiça? Cadê a justiça? Quem foi divulgar o acontecimento com essa criança de 1 ano? Que levou um corte de uma linha de pipa, com certeza de cerol. Uma criança de 1 ano e ganhou 15 pontos. Agora imagina uma criança que leva 15 pontos no pescoço, uma criança de 1 ano. Então atingiu o pescoço inteiro dessa criança. Então eu quero dizer aqui, irmãos, que nós temos que lutar pelo nosso país, pela nossa família. Nós temos que lutar pela sociedade. E aí eu procurei comentar sobre esse acidente, esse acontecimento. E poucas pessoas comentaram. Então a gente vê que esses candidatos, esses políticos, não estão preocupados com coisas que não estão sendo divulgadas. Eles estão preocupados com coisas que estão divulgando e eles querem aparecer em cima de um asfalto que está com buraco, em cima de um posto de saúde que está mal pintado, que está com vazamento. É importante frisar isso daí. É importante mostrar o problema da cidade. Mas também é importante divulgar um acontecimento desse. Porque eu nunca vi um lugar para ter tanto menino soltando pipa como eu vejo aqui em Planaltina de Goiás. Tudo bem, a criança tem momento de lazer, mas que seja num lugar especificado para isso. Graças a Deus que essa criança não morreu. Graças a Deus que essa criança não morreu. E cadê os bons políticos, os bons pré-candidatos que não comentaram sobre isso? Não comentaram sobre esse acontecimento com essa criança de 1 ano que estava dentro do carrinho com sua mãe e apenas passou uma linha, um cerol e cortou o pescoço dessa criança. Isso é um absurdo. Talvez se o governo federal, estadual, municipal, os deputados fizessem leis
para botar esses jovens para trabalhar, eu acredito que tinha menos violência. Trabalhar não é crime, trabalhar não é sofrer, trabalhar não é espancar, não é humilhar, não é abusar de um pré-adolescente. É educar ele ou ela para um futuro melhor amanhã. Agora, esses jovens que ficam o tempo todo soltando pipa, arriscando a vida de muitas pessoas, pessoas inocentes, pelo amor de Deus, né? Agora, o que me chamou a atenção foi as pessoas da cidade de Planaltina de Goiás, quase 98% não comentaram. Pelo menos eu não vi comentário sobre o que aconteceu, sobre esse incidente, né, com essa criança de 1 ano de idade, que levou aproximadamente 15 pontos no pescoço. É um absurdo, é um absurdo. Infelizmente, esses casos, muitas pessoas encobrem para não ser divulgado. E infelizmente, agora a gente está descobrindo quem realmente tem um amor pela sociedade ou amor pela posição política que querem, né? A gente vai descobrindo quem quer realmente lutar pela sociedade, pelas famílias, ou que quer apenas lutar pelos seus próprios interesses. Então aqui fica o meu apelo, né? E se você mora numa cidade que acontece muito isso, jovens, pré-adolescentes soltando pipa, tem que buscar os seus direitos, ir para um lugar mais espaçoso, um campo, um lugar mais afastado da sociedade, porque eu particularmente, para mim, soltar pipa dentro de cidade, isso é um crime enorme e é muito perigoso. Quantas pessoas não já morreram, né, por causa de um cerol de pipa? Quantas pessoas não já morreram? Adultos mesmo, pessoas adultas. Então, infelizmente, aqui há uns 3 dias atrás, aproximadamente, dia 9, dia 10, eu fui lá para o dia 10, mais ou menos, uma criança de 1 ano de idade teve que ganhar 15 pontos no pescoço por causa de uma pipa de pessoas desocupadas soltando no setor leste de Planaltina de Goiás. Isso é um absurdo. Que Deus abençoe todos.